Nosso tema de hoje é poder, poder de Deus. Sabe, hoje o nosso papo é sobre poder de Deus. Tema da nossa noite, Power Night, uma noite de poder. E eu quero falar com você hoje um pouquinho, junto com o time Alive. Nós temos aqui hoje representadas todas as nossas faixas etárias do Alive. Então nós temos o Bruno aqui representando a Live Up. Tem galera da Live Up aí? Muito bom. Nós temos aí o Pastor Alan representando a Live Way. Tem galera da Live Way? Muito bom. Tem o Rafão, também do Live Way, mas hoje representando a Live A3 aqui. Tem gente da Live A3 aí? E eu tô aqui com a galera da Live Livre. Tem gente da Live Livre aí? Muito bom. Então hoje nós estamos todos juntos aqui para bater um papo sobre poder de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29. Liga aí tua Bíblia. Mateus 22, 29. Diz assim: Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Uau! Sabe o que eu acho interessante? Nesse texto, Jesus, ele está sendo interrogado pela Mimimi Church, né? Em toda a época houve os crentes da Mimimi Church, né? Mas pastor, por que isso? Mas, pastor, e quer pegar o pastor em pegadinha, né? Mas eu acho que isso está errado, eu não concordo com isso, né? E aí o povo da Mimimi Church começou a chegar em Jesus e falar assim: Jesus, o que o senhor está ensinando aí está confuso, então vamos tentar pegar o senhor na pegadinha, né? Então eles estão tentando pegar Jesus em alguns argumentos humanos, e eles estão tentando fazer Jesus escorregar nas próprias palavras dele. E o Jesus, como um camarada bem legal, ele vira para eles e fala o seguinte: ei, sabe qual que é o erro de vocês? Vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. É por isso que vocês estão fazendo tanta pergunta idiota. Loucura, né? Eu acho incrível que Jesus fala o seguinte: ei, essas perguntas que vocês estão me fazendo é porque vocês não conhecem quem Deus é e muito menos o que Ele está fazendo. O grande erro, eu acho que a igreja pode cometer, é deixar de conhecer a Deus na totalidade de quem Ele é e deixar de entender o que Ele está fazendo. Quem quer viver um futuro próspero tem que discernir o presente. E tem pessoas que não sabem discernir o que está acontecendo, não sabem entender o que Deus está fazendo, porque não conhecem sobre o caráter de Deus. Então eu acho que a primeira coisa que nós precisamos conversar hoje, bater um papo aqui bem tranquilo, bem gostoso, é que se falamos de poder de Deus, não há como falar do poder de Deus sem antes conhecer quem Ele é. Então, Alan, pensando sobre isso, como que eu posso conhecer a Deus de fato? Como que você pensa nisso? Como que eu posso conhecer Deus de fato? Cara, eu acho que assim, nós precisamos entender e realmente crer que não dá para conhecer Deus superficialmente. E esse é o grande engano de muitos. Eu vivi esse engano muitas vezes, de achar que conhecia Deus, de achar que vivia algo com Deus, de achar que pelas experiências e por aquilo que a gente passa, a gente conhece a Deus. Mas de fato não tem como a gente conhecer Deus verdadeiramente, a gente não mergulhar naquilo que Ele é, ou seja, na sua palavra, uma vida de intimidade, buscar a presença dEle e realmente se entregar na nossa totalidade, sem qualquer reserva, sem qualquer restrição, para buscar a presença dEle, né? Acho que a partir daí você começa a entender realmente quem que é Deus. Você começa a viver algumas experiências novas, um pouco mais profundas do que aquelas outras que você já havia vivido, por achar que conhecesse Deus. Nós vemos uma igreja tradicional. Há muito tempo atrás, logo quando eu aceitei Jesus e me converti,
eu achava que tinha um relacionamento com Deus, né? Às vezes pegava a Bíblia para ler uma vez na semana, e olha, para orar então, acho que era só no domingo no culto. E eu creio que é muito disso que esse pessoal da igreja do Mimimi estava fazendo aí, entendeu? Pessoas que não conheciam de fato a Deus, conheciam assim, através daquilo que precisava decorar na época, mas não tinha uma vida de intimidade, uma vida de busca. Então acho que conhecer a Deus de fato é você se entregar inteiramente, sem reservas, e viver tudo aquilo que Ele tem para você. Eu acho incrível porque quando esse pessoal tenta pegar Jesus numa pegadinha, era justamente nisso, porque eles estavam querendo formatar o que eles entendiam como Deus, simplesmente por conta da religiosidade, por conhecerem Deus de forma superficial. E é engraçado porque muitas vezes nós somos tentados a formatar Deus, né, Rafa? Eu acho que é legal pensar sobre isso. Às vezes a gente tá na caminhada cristã aí e fala assim, cara, eu conhecia Deus de fato, Deus eu já sei quem Deus é. E aí a gente coloca Deus dentro de uma caixinha formatada por nós. Ah, Deus é isso, Deus é aquilo. Mas lá em Oséias capítulo 6, verso 3, fala assim, prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, na nossa vida diária, na nossa rotina diária, nós vamos conhecer sempre a Jesus, sempre a Deus, e é através da intimidade. E o incrível sobre quando você descobre a intimidade, eu acho que chega num ponto que em outro lugar você não sabe viver. Quando você pisa na intimidade, Deus te toca e te transforma, nos transforma de tal forma que nós não conseguimos estar em outro lugar, né? E entender outro lugar. E eu vejo também que a intimidade, ela forma a nossa identidade, estabelece o nosso propósito e destino. Deus, Salmos 25:14 fala sobre Deus revelar os segredos dele. Ou seja, a nossa vida é para Deus talvez um segredo que Ele vai revelar a nós, né? E eu gosto muito de pensar nesse texto sobre os segredos de Deus. A intimidade, ela traz os segredos de Deus, certo? E eu creio que as grandes ideias sairão do secreto. As ideias no nosso ambiente, na nossa cultura, no ambiente de igreja, no ambiente de Alive, vai sair da intimidade. Nós vamos ter grandes ideias, como os caras da Uber, os caras da Airbnb e os caras da iFood tiveram. E eu creio que Deus, cara, revela esses segredos a nós quando nós estamos íntimos dele. E aí, a gente está disponível a essas ideias? Uau. Pensando nisso, como que vocês acham então que funciona essa dinâmica de construir esse relacionamento de intimidade com Deus? Como que funciona essa questão de construir um relacionamento com Deus? Cara, eu acho que é uma responsabilidade, né? Uma busca que a gente tem que ter como cristão. Nós precisamos entender que, de fato, para construir esse relacionamento e essa intimidade, nós temos que nos dedicar, buscar a presença mesmo, né? Contemplar, né? Eu não quero sair daqui, eu quero ficar na tua presença, eu quero fazer algo mais pelo Senhor, eu quero estar sempre buscando ao Senhor. E isso é uma responsabilidade nossa. E nós não podemos também deixar, não extingais o Espírito, né? Como diz lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Então nós precisamos entender e buscar essa presença no Espírito. E eu acho também, o que mais limita a gente de ter uma intimidade com Deus é o que o Rafa falou, de colocar Deus numa caixinha, né? Eu lembro quando a nossa igreja começou a ter esse mover do poder do Espírito Santo, muita gente falava assim, não coloca Deus numa caixinha, porque a gente viu uma pessoa ali caindo, a outra pessoa falando em línguas e, particular eu achava que Deus era isso, que eu ia ter o poder de Deus quando eu caísse, quando eu falasse em línguas, mas só quando você consegue enxergar que Deus não está nessa caixa, e você consegue enxergar que você consegue construir uma intimidade com Deus sozinho, dentro do teu quarto, sabe, como um amigo, eu acho que fica tudo mais fácil, a vida cristã nossa, a caminhada vai mais leve. Incrível. E eu acho que é aí que nós entramos no poder, né? Porque se até agora nós falamos de relacionamento, de conhecer, foi o que Jesus ele responde para o povo: ei,
O erro de vocês é que vocês não estão conhecendo as Escrituras e o poder, vocês não estão conhecendo quem Deus é. E aí, quando eu conheço quem Deus é, eu posso conhecer do poder dele, né? E aí, começando a pensar e construir um raciocínio aqui sobre o poder de Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, no verso 16, olha só o que Paulo diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu primeiro, depois do grego, nisto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o meu justo viverá pela fé. Uau! Ele fala o seguinte: porque o Evangelho é o poder de Deus. Se o Evangelho é o poder de Deus então é o quê? O Evangelho. E o Evangelho é o quê? Boas notícias. O Evangelho não é uma religião, o Evangelho não é um modelo de igreja, o Evangelho não é um templo que formata um estilo único de culto. O Evangelho são as boas notícias, né? Quando nós vemos o poder de Deus operando, então nós estamos vendo na verdade o quê? As boas notícias. Eu acho que esse é o começo para a gente construir um raciocínio aqui hoje sobre o poder de Deus. Pensando nessa relação entre as boas notícias, né, e o dunamis, que é o poder de Deus, qual que é o papel da igreja em tudo isso? Como que vocês enxergam a igreja inserida nesse contexto de o poder de Deus sendo as boas notícias? Cara, eu vejo assim: se o Evangelho é o poder e a igreja é o que tem a incumbência, né, e o dever de levar o Evangelho, propagar o Evangelho, porque ele só é propagado através da igreja, através de nós que somos discípulos de Cristo. A gente tem que sair para fora, sabe, e levar esse poder para fora. Realmente é aquilo que a gente tem vivido. Eu creio que há cerca de 10 anos atrás a gente era uma igreja que vivia para dentro das 4 paredes, e é prova de que o poder de Deus ele pode fazer além do que a gente pensa ou imagina. Então hoje a gente vê uma igreja do tamanho da nossa igreja, 7.000 membros, né, 7.000 pessoas aí, se contar as extensões chega a quase 10.000 pessoas. Isso saiu do quê? Do entendimento, né, através da vida do nosso paizão, que entendeu que o Evangelho tem que ser para fora, e esse poder tem que ser propagado. E a partir daí começamos, né, a ter uma visão de células, visão de discipulado, e através disso esse poder foi propagado para fora da igreja. E hoje nós somos o que somos, temos vivido o que temos vivido, e vamos viver muito além ainda, porque nós entendemos que o poder ele tem que ser manifestado através das nossas vidas. Como? Propagando o Evangelho, que é a verdade, e a verdade é o poder. É dessa forma, eu creio que é assim. E eu vejo também que todos gostam de receber uma boa notícia. E o que o mundo mais precisa hoje, se você pegar, não precisa ser nada complexo. Se a gente pegar uma pessoa, talvez o garçom do restaurante que nós vamos hoje, ou enfim, ou uma outra pessoa qualquer, você começar a entregar uma boa notícia para ela sobre a vida dela, manifestar o poder de Deus, ela vai ficar feliz ou não vai? Então nós somos chamados para manifestar o poder de Deus lá para fora. Hoje uma coisa que até eu tenho aprendido muito sobre isso, e tenho falado: Deus, na nossa geração não vai acontecer isso, em nome de Jesus. Mas eu percebo que quanto mais a gente fica na intimidade, glória a Deus por isso, nós recebemos algo de Deus na intimidade, e nós não transmitimos isso que nós recebemos na intimidade, nós nos tornamos religiosos e guardamos para a gente tudo que Deus quer compartilhar com a gente. Nós queremos, Deus dá boas notícias para nós, para outras pessoas também, e nós guardamos para nós, nós nos tornamos pessoas religiosas, cara. Muitas vezes as boas notícias não são só para nós, né? Exatamente. Às vezes eles nos dão um secreto que não é nem para nós, é para os outros, e a gente retém isso aí. E a gente guarda pra gente, não distribui, não revela para outra pessoa, e ela não é curada, e ela não recebe a boa notícia. Incrível isso, porque nós vivemos tempos que tá difícil, né? Ontem à noite, eu cheguei em casa, né, já tarde, acabou a vigília, nós saímos, tal, comi um lanche, cheguei em casa, olhando o Twitter assim, chegou uma hora que eu falei: não, chega. Só tem coisa ruim nesse trem aqui, eu não estava aguentando, estava me fazendo mal, sabe? Tanta coisa ruim, cara, sabe? Notícia ruim atrás de notícia ruim. Eu falei: chega, isso aqui está me fazendo mal.
E aí, para o mundo que está precisando de boas notícias, nós temos o poder de Deus através das boas notícias. Uau. Acho que isso é incrível, né? Porque quando Jesus ele promete derramar poder sobre os discípulos, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele fala: eu vou derramar poder sobre vocês. Eu estou indo, mas o Espírito Santo está vindo, então é o seguinte: fiquem em Jerusalém e aguardem, porque do alto vocês vão ser revestidos. Só que tem um propósito, ele fala: vocês vão ser revestidos de poder para que vocês sejam minhas testemunhas. Testemunhas do quê? Das boas notícias. Então eu acho que tudo aquilo que a gente recebe e a gente não entende que aquilo não é para parar em nós, é para ser transmitido, a gente não entendeu ainda o poder de Deus através das boas notícias, né? E eu acho interessante como que a gente consegue ver o desespero de Deus da gente estar propagando as boas notícias para o mundo, é ver como que Deus está encaixando as ideias no meio de todos os pastores do Brasil, né, Gi? A gente pode ver nessa sede que a gente está de ter ideias novas, como você falou, Rafa, de a gente que as ideias que vão revolucionar o mundo, que é como o Uber, como o iFood, como o Netflix, a gente está com esse desejo de sair de dentro da igreja. A gente pode ver, não é só para enriquecer a gente ou enriquecer quem vai trabalhar com nós, mas sim para propagar o poder de Deus, né, o Evangelho. Então acho que Deus está desesperado que a gente, de pessoas que estejam dispostas a propagar o poder dele. Incrível, porque nós vamos falar mais sobre poder agora ainda, estamos construindo todo um raciocínio, mas talvez Deus quer te tocar com o poder dele nessa noite, e nós vamos orar ainda por transferência de unção, nós vamos orar por manifestação do poder de Deus nesse lugar aqui, essa noite. Eita. Mas o que eu percebo às vezes, a galera, não, porque eu quero ter aquela experiência que o outro tem, e assim, a pergunta que fica é: para que você quer ter experiências, né? Acho que toda vez que Deus te marca com uma experiência, todo dom espiritual que Deus derrama sobre a tua vida, tudo que Ele te entrega tem um objetivo muito claro, que é o avanço do reino, né? Então nada do que você recebe de Deus nesse lugar é para parar em você, é para você sair daqui e fazer algo, se movimentar, né? Paulo, em 1 Coríntios, ele fala o seguinte, olha que incrível isso aqui, gente: a minha mensagem e a minha pregação foram muito simples, olha isso. Em vez de eu usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Uau! Gente, pensando sobre isso, o Paulo fala o seguinte: ei, se vocês quiserem ver uma mensagem super eloquente, né, uma mensagem de coach aqui de cima desse púlpito, né, o Paulo fala assim: ei, não, aqui, o tio Paulo está falando aqui, não, meu, não me confunde não, eu sou discípulo de Jesus, meu. A minha função talvez não é trazer uma palavra muito sábia para você, a minha função é talvez trazer uma palavra simples, mas que tem o poder de Deus. Pensando nisso, gente, isso aqui me fez pensar um pouquinho essa semana. Vocês, na opinião de vocês acham que o mundo, que a galera, está meio cansada de apenas ouvir argumentos e estão desesperadas por um contato com um poder, um contato com algo sobrenatural, o contato com alguma coisa diferente que não seja só argumento? Eu acho que desde sempre as pessoas buscam ver para crer, né, Gi? A gente tem um exemplo lá no Dunamis. A gente estava no Dunamis, cara, e a gente pegou um Uber, a gente saiu da conferência, a gente ia almoçar no shopping e chegou um cara e falou: pô, o que tá tendo aí? A gente falou: tá tendo uma conferência da igreja, tudo. Aí o cara falou: que top, falou assim: eu não tenho religião não, eu sou da natureza. Aí, tipo, a gente ficou quieto que estava atrás, mas o Matheus Campos, que é mais bocudo, né, começou a falar: não, é top, porque acontece isso, acontece aquilo. Ele falou assim: não, eu gosto muito dessas coisas de poder, eu gosto muito dessa coisa de meditar, de tudo. Ele falou assim, aí o Matheus falou assim: a gente também medita, lá onde a gente estava lá na conferência lá, cara, a gente entra num nível lá que é sensacional com Deus. Ele falou: rapaz, aí ele olhou para nós e falou assim: rapaz, eu já meditei e já fui no nível Nirvana já. aí eu e o Gil olhamos, já estava rindo já. Aí o Matheus olhou para ele e falou assim: rapaz, se eu te falar que hoje a gente atingiu um nível maior que o Nirvana. Eu falei: boa, tio. Aí a gente conseguiu ver que
que eles são sedentos, sabe? De uma tranquilidade, de uma paz na mente, esse povo. Eles precisam disso, porque no mundo tem a correria, tem problema com família, problema com trabalho, e eles precisam ver o poder, eles precisam ver que, tipo, existe algo maior que está zelando por eles, né? A gente pode ver muito também em filmes de terror, o quanto que tem um aumento de pessoas que estão assistindo filmes de terror para ver mesmo esse poder do espiritismo, essa parte do satanismo, né? É muito triste ver essas pessoas buscando um lado totalmente errado. Cada vez mais as pessoas estão procurando por isso, né? A indústria dos filmes de terror é uma das que mais cresce, porque todo mundo quer ter um contato com alguma coisa que não é natural, né? É incrível, tipo assim, não, eu quero ver um negócio sobrenatural, né? Eu quero ver um negócio... Hora que o Mateus, gente, eu estava no carro, nessa história que o Bruno contou, eu achei incrível que a hora que ele falou assim, não, porque minha meditação tá tão top que eu tô entrando no Nirvana. A hora que o Mateus falou para ele assim, cara, a gente atingiu um nível muito maior que Nirvana lá na conferência, ele ficou indignado. Ele falou assim, não é possível, cara. O que vocês fazem? Conta aí para mim, como que é? E aí foi a oportunidade que a gente teve de falar de Jesus para aquele cara, ele ficou com a pulga atrás da orelha. Mas assim, a galera tá desesperada por um toque, a galera não quer só argumentação, né? E eu acho que é importante, a gente entendendo isso como igreja, nós devemos realmente fazer então. Se eles querem ver para crer, cara, como igreja a gente tem que fazer aquilo que Jesus fazia. Jesus mostrava mesmo. Jesus operava milagres, operava sinais e maravilhas. Por quê? Porque se as pessoas queriam então ver para crer, então ele fazia, para que o nome de Deus fosse exaltado. Então eu acho que isso que é bacana. A hora que você olha lá em Marcos capítulo 8, né, que fala sobre a mulher com fluxo de sangue há 12 anos, naquela multidão, ela desesperada para poder dar um toque em Jesus e ver algo acontecer. Cara, eu acho que a galera hoje tá nessa vibe assim, de desespero, de busca de Deus ou de alguma coisa para ver algo acontecer, entendeu? Então, o tempo todo, né? Desde sempre. Coríntios capítulo 14, quando está falando dos dons, Paulo ele fala o seguinte do dom da profecia. Nós estamos num ambiente profético aqui, amém? Quantos aqui já receberam uma palavra profética? Levanta a mão. Cara, Paulo ele fala assim, ó, se alguém que não tem nada a ver com Deus entra num lugar e os segredos do coração dela são revelados, ou seja, profecia, palavra de conhecimento, na hora ela cairá de joelhos e vai reconhecer, Deus está no meio de vocês. Uau. Então, não é de hoje, desde a criação, o homem busca ter um contato com o sobrenatural, o homem busca ter um contato com algo que possa marcar a vida dele. Então, se nós temos esse poder, se esse poder foi dado a nós, temos que usar. Às vezes aquele camarada que a gente está tentando convencer, numa boa conversa, numa boa palavra, ele fala, não, isso aí não me convence. Só que às vezes aquele camarada está passando por tanta coisa, Deus revela o coração dele, a gente age no poder, coloca as mãos sobre ele, ele é curado, acabou. Aquele camarada já vai entender o que Deus tem para a vida dele, né? E a ousadia do Mateus dentro do carro falou muito comigo, porque eu me coloquei no lugar do Mateus, eu falo, cara, se ele me fala daquele tal do nível de Nirvana, eu só ia concordar com ele, eu não ia falar nada. E naquele, sabe, quando o Mateus soltou aquela, eu falei... Foi nesse momento que é onde a gente entrou com a palavra de Deus na vida do cara. Então, às vezes, a gente saiu, né? E o Mateus falou, a semente foi plantada. Às vezes, daqui para frente vai germinar tudo. Então, eu achei muito legal, falou muito comigo nessa... de mostrar mesmo, de não ter medo de falar do poder de Deus. Legal. Ainda sobre ser revestido de poder, Jesus ele fala, ei, não saiam de Jerusalém. Eu acho que é muito forte a ordem que Jesus fala. Jesus ele morre, ressuscita, ele fica alguns dias ainda aqui na terra, e antes dele subir, ele fala assim, ei, fiquem trancados em Jerusalém e não saiam até receber desse poder, que é o poder que nós estamos conversando aqui, construindo, o poder de Deus. Não saiam até receber desse poder que vai vir através do Espírito sobre vocês, né? E aí ele fala, para que vocês sejam testemunhas. Além de ser testemunha, além de tocar, além das boas notícias, por que mais talvez eu preciso ser revestido desse poder? O que vocês acham? Para um fortalecimento pessoal também, né? 2 Coríntios fala sobre algo que é gerado dentro de nós, e isso eu acho muito forte, porque todos nós carregamos esse algo, né? Eu gosto de chamar de segredo, de tesouro, ou seja,
cada um de nós carregamos um tesouro aqui. E por mais desgastante que a nossa vida exterior seja, interiormente nós estamos gerando algo eterno e um tesouro para liberar sobre as pessoas e curar as pessoas, né? E através do poder de Deus em nós, eu acredito que nós somos renovados, nós somos fortalecidos e a nossa mente entende que nós temos algo tem algo a se cumprir em nós e nós estamos gerando algo eterno dentro de nós, cara. Incrível. Qual que é o poder das experiências? Qual que vamos colocar assim, quando nós temos alguma experiência com Deus dentro da igreja, né, num culto como esse, o que isso pode nos ajudar e servir para nós dentro do nosso fortalecimento pessoal? Por que buscar a Deus e amar ter experiências com Ele também para o nosso renovo? Um de cada vez. Hoje, tenho plena convicção que de quando a gente tem uma experiência com Deus, a experiência ela nos torna uma nova pessoa, ou muda em algo em nós, que nós devíamos ter parado de fazer isso, ou nós paramos de fazer isso, e para que o poder de Deus venha se aperfeiçoar em nós, né? E a gente venha começar a agir mais ainda no poder de Deus. Então, eu creio que quando nós temos uma experiência com Deus, nós não saímos dessa experiência da mesma forma que nós entramos nela. Uau. Porque algo transformador foi gerido dentro de nós e nós estamos prontos para ir para o próximo nível, né? Muito legal isso aqui, muito, muito legal, porque eu vejo que às vezes as pessoas começam a se apegar à experiência dos outros. E lembra, experiência não gera intimidade. É diferente, né? O que gera intimidade é o começo que nós falamos, conhecer a Deus. E a intimidade vai gerar experiências, né? Só que assim, eu acho incrível porque às vezes a gente está num culto como esse, daqui a pouco eu me jogo aqui no poder de Deus aqui, e aí eu começo a chorar. Aí às vezes você pode chegar e falar assim: nossa, como o Giovanni é espiritual. Olha como que ele está na unção, ele está chorando, ele está caído faz 3 horas no altar. E às vezes, mal você sabe que Deus está tratando algo em mim, algo que eu preciso mudar, algo que está tão imperfeito em mim, e eu estou jogado e Deus está me tratando lá no chão e está: nossa, o Giovanni é espiritual, e eu queria ser espiritual que nem ele. Por isso que as experiências são pessoais, meu. Às vezes a gente fala: nossa, aquele camarada lá, ele é muito santo, ele está lá 3 horas caído, jogado. Não, às vezes Deus está tratando ele. Às vezes ele está lá com a boca no pó, que Deus está falando: ei, você precisa mudar, eu estou te mudando, estou fazendo uma cirurgia aqui em você. E por isso que o cara está chorando, gritando lá, e é uma experiência pessoal dele, né? E quando a gente entende que as experiências são pessoais e cada um tem a sua, e eu não preciso ter a sua, você não precisa ter a minha, a gente se apega só em Deus na intimidade, e a experiência vem como consequência para nos fortalecer. É isso aí. E eu acho interessante o que acontece também. Muitas vezes as pessoas não conseguem ter experiências porque não focam na sua intimidade com Deus. O que acontece, e aconteceu muito comigo, há muito tempo eu queria ter experiências com Deus, sabe? Eu queria orar em línguas, eu queria dar piruleta, fazer mil coisas, mas, cara, eu ficava olhando o que acontecia com os outros, sabe? Tipo assim, ficava lá olhando: nossa, velho, aquele cara é fera, meu. Rapaz, ele ora em 50 línguas, tipo o paizão Franquinho, tá ligado? 50 línguas. E às vezes eu não recebia, porque, cara, eu ficava olhando, sabe? Não focava eu e Deus, eu e a presença do Espírito Santo. E muitas vezes, meu amado, você vai ter uma experiência com Deus, você vai receber uma oração, você vai, sabe, ter algo que Deus vai te dar, mas na hora você não vai sentir nada. Só que aquilo foi gerado, como o Rafael falou. Toda vez que você tem algo da parte de Deus, é gerado algo dentro de você, que às vezes não vai se manifestar naquele momento ou naquela hora, mas mais para frente aquilo se manifesta. Uau. Cara, aconteceu comigo, Gi. Não sei se você lembra, não é legal a gente contar a experiência, mas eu vou contar a experiência minha. Eu era louco para falar em línguas, cara, buscava isso intensamente, muito, anos atrás. E uma vez você e o Morales, ainda era no centro da juventude, vocês oraram por mim, cara, e não aconteceu nada. Falei: gente, que decepção. Nem falei lá. Deu nem uma enroladinha na língua. Ai, Deus.
cara, e como que Deus é lindo. E eu creio que naquele dia gerou algo diferente na minha vida, porque eu recebi. E um dia no carro, viajando, trabalhava viajando, eu ouvindo a mensagem do Luciano Subirá, falar em línguas. Depois dessa mensagem, eu comecei a ouvir um louvor. Cara, e do nada, eu comecei a falar em línguas. Do nada. Sem ninguém pôr as mãos, sem cair, sem chorar. E do nada começou. Uau. E que eu creio, e eu sinto muito forte, que foi gerado naquele dia. Você falou essa questão de gerar pela fé. A Bíblia fala que, a gente leu ainda hoje, que o justo viverá pela... O justo viverá pela... Então não é pela experiência, é pela fé. E a fé vai ativar as experiências. Comigo foi da mesma forma. Estava compartilhando ontem com os nossos 2 amigos. Tem 2 amigos nossos aqui do Espírito Santo. Longe, hein, gente? Vieram aqui estar conosco no final de semana. E compartilhando com eles ontem como que foi também essa questão das minhas experiências. E incrível, porque muita coisa foi assim. Às vezes na igreja algo era ativado, uma fé era ativada dentro de mim. E aí depois, muito tempo depois, aquilo ia sendo maturado, de repente, sozinho no meu quarto, o negócio explodia, estralava, né? Então é a fé que você vai gerando, porque não tem outra forma de você entrar e descobrir sobre o poder de Deus, senão pela fé, né? A Bíblia fala que é impossível agradar a Deus se não for pela fé. Quem não tem fé não vai agradar a Deus, está lá em Hebreus. É muito claro isso, né? Hoje. Pode falar. E tem esse negócio também de gerar fé. Eu lembro muito meu pai, na época quando também tinha muito nos face a face. Meu pai um dia chegou para mim e falou, cara, ele trabalhou numa torre uma vez, ele falou para mim, cara, eu acho que eu fui o único que não falou em línguas nesse face a face. E ele ficou indignado aqui, mas eu vi que tipo, ele gerou muita fé. E eu lembro que estava no auge do Thales Roberto, e tinha uma música que ele soltava línguas. Eu acho que ele ficava 1 minuto e meio falando em línguas lá. Foi essa, né? Então, e meu pai, e aí eu lembro que ele ouvia e ele decorou a parte da língua. Ele decorou, e aí eu lembro muito claro, eu passava no quarto dele, ele orava em línguas, mas parecia que eu estava ouvindo o CD do Thales, porque era igualzinho, era a língua do Thales Roberto ali. Ele decorou e ele ficava falando em línguas na oração. Até que chegou um dia que ele chegou e falou para mim, filho, hoje eu recebi, porque eu sei que eu não falei a língua do Thales Roberto, não. Então ele gerou fé até ele conseguir falar em línguas. Eu acho muito incrível, porque isso é uma das grandes coisas. Talvez a gente não tenha todo o tempo aqui para entrar nos dons espirituais, né? Eu queria ter tempo, talvez, para a gente ir dom por dom, falar sobre o dom do falar em línguas, que para mim é uma ferramenta extraordinária que eu aprendi, que tem marcado a minha vida, tem me levado a buscar mais o meu enchimento individual, tudo mais. Talvez a gente não tenha o tempo necessário para entrar nisso, mas só abrindo um caminho de coelho aqui, né? Só abrindo um parênteses, essa questão da oração em línguas é uma questão que é necessário fé, porque se a Bíblia fala que é algo para edificação própria, e aí, você acha que Deus ia negar algo para você que vai te edificar? Eu creio que não. Então eu creio que é para todo mundo. E aí, qual que é o problema? Às vezes a gente esbarra na falta de fé. Aí vem o impulso, eu acho que eu estou imitando o irmão da igreja, eu acho que eu estou imitando o Thales Roberto. E aí você fica com aquilo na cabeça, e é o próprio diabo colocando, você está imitando, para com esse negócio, isso aí é baboseira, não, para com isso aí é forçação, isso aí é emocionalismo, isso aí sabe o que você faz? Muitas vezes você já recebeu e já está dentro de você pela fé, só precisa destravar a mente. Aconteceu comigo, às vezes foi só eu destravar minha mente, falar, peraí, vou destravar minha mente. Não importa não importa se falarem que eu estou copiando. Não, eu sei o que está sendo gerado dentro de mim. E eu não preciso estar em transe, eu não preciso estar pulando, dando rodopio para viver o que Deus tem para mim. Eu posso aqui, do meu jeito, da minha forma, como Deus fala comigo, viver o poder de Deus. Você tem que estar disposto a abrir o coração, né? Viver algo assim que realmente está disponível para Deus. E ter a fé, cara. Disponível e disposto, né?
Até o Rubia falou aqui semana passada. Incrível isso. Sabe, Jesus, em uma das parábolas que ele conta para os discípulos, ele fala que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós poderíamos falar para um monte, sai daqui, vai para lá, e ele vai ir. Então, pensando sobre fé, e pensando nessa analogia que Jesus traz, eu penso o seguinte: por que Jesus fala do grão de mostarda? O grão de mostarda, ele é o menor dos grãos. Tem alguém aí da agronomia? Estou falando bobeira? Tá certo? É o menor dos grãos, o grão de mostarda. É um grão muito pequenininho. Só que quando ele é plantado, regado, quando ele tem as condições favoráveis, ele cresce e ele se torna uma das maiores das hortaliças. Sabe o que quer dizer? Quando Jesus fala, ei, uma fé como um grão de mostarda, porque a gente fica do tamanho de um grão de mostarda. Se é pequenininho, minha fé tem que ser pequena. Não, ele fala como um grão de mostarda. É porque por mais que a nossa fé seja pequena, se a gente alimentar ela, regar ela, deixar ela nas condições favoráveis, ela vai crescer e se tornar grande. Eu posso pedir para Jesus aumentar minha fé? Pensando nisso, eu posso pedir para Jesus aumentar minha fé? Eu devo. Uau. Os discípulos, né? Nós devemos pedir e buscar para que o Senhor aumente a nossa fé. Os discípulos pediram, né? Com certeza. Aumenta a nossa fé. E, cara, é algo assim, nós precisamos entender que a fé é o nosso combustível. Se um cristão, se um discípulo de Jesus, ele quer viver permanente em Jesus, ele quer fazer as mesmas obras que Jesus falou que faríamos. Cara, se a gente não estiver firmado na fé e buscar esse aumento de fé todos os dias, não tem como a gente fazer aquilo que Jesus pediu para a gente fazer. Né? Não, Rafa? Na prática, como que eu posso aumentar minha fé? Alimentando pela palavra de Deus, né? Que é o manual da... Eu acho que nós também podemos, através da nossa... exercendo a nossa fé, nós vamos aumentando a nossa fé. Eu não sei, mas é um sentimento bom quando você é ousado, você ativa a sua fé e uma pessoa talvez, por exemplo, é curada. E aí você confere e fala, cara, a pessoa foi curada, glória a Deus, é Jesus. Mas é gostoso você ver Jesus sendo usado, Jesus te usando, através da sua fé. Então, quando nós estamos exercendo a nossa fé, de certa forma nós estamos alimentando e aumentando a nossa fé e querendo mais disso ainda, viver mais pela fé, né? Agindo pela fé. Quanto mais a gente age, mais fé, né? Mais fé, isso. E muitas vezes a gente fica com a fé tão pequena que mesmo orando e as coisas acontecendo, você se surpreende. Você fala, volte, velho. Eu acho que eu não tinha essa fé não, né? Jesus fez mesmo. Entendeu? Isso aí, é algo grande. A tua fé tem que ser igual o palmeirense achando que tem mundial. Brincadeira, palmeirense, brincadeira. Brincadeira aqui. Vamos voltar para a espiritualidade aqui. Para isso vocês batem palma, né? Certeza que é um monte de corintiano, velho. Essa foi pro Du. Muito bom. Bom, estamos indo para a nossa parte final já, estamos acabando aqui. Eu queria perguntar para vocês, para a gente fechar. Talvez a dúvida que muita gente ainda fica, fala assim, não, legal, entendi, poder de Deus, dons, manifestação, buscar intimidade, eu quero acessar esse poder de Deus, mas eu sou tão falho, eu sou tão sujo, eu tenho errado tanto, eu posso acessar esse poder, eu posso viver tudo isso que Deus está me propondo, mesmo sendo falho? Com certeza, né? O poder de Deus se aperfeiçoa o quê? Na minha fraqueza, não é? Então eu creio que eu acho que quando a gente de fato entende que é fraco e precisa do poder de Deus, que se não for pelo poder dele, a gente não consegue fazer algo, aí a gente entra na dependência, e aí sim a gente começa a receber o poder de Deus. Eu creio que é assim. Quando nós entendemos que isso é um processo da vida, quando nós entendemos que nós dependemos dessa fé em Deus para poder sobreviver, para viver os planos que Deus tem, é incrível porque Deus sempre surpreende.
todos têm promessas, todos temos promessas. Aí se você pensar agora numa promessa que Deus realizou na sua vida, foi exatamente o jeito que você pensou? Eu acredito que não, sabe por quê? Em Efésios 3:20 fala, aquele que deixa eu só ler aqui, ó, toda glória seja a Deus por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar. Ou seja, toda vez que nós geramos fé em Deus, entendemos isso, falou, Deus, eu preciso de mais fé, Jesus, aumenta a minha fé. Ele realiza algo que nós nem pensamos ou nem imaginamos. Ou seja, nós criamos uma ideia, Deus, eu ativo minha fé para essa minha ideia. Deus vai lá e faz algo mais que nós nem pensamos ou imaginamos. E é quando a gente menos espera e quando a gente menos merece, né? É muito legal quando a gente vê que muitas vezes aconteceu na minha vida de eu não ter alcançado um nível maior de intimidade com Deus, que eu travava a partir do momento que eu falava, cara, Deus não vai manifestar o poder dele na minha vida porque eu sou falho, porque na minha semana às vezes eu colei na prova, na minha semana às vezes eu errei em alguma coisa, e isso me travava muito. Mas quando a gente consegue perceber, ainda bem que você mudou, né? Ainda bem, glória a Deus. E quando a gente consegue perceber que não é isso que vai barrar o poder de Deus na nossa vida, que é a partir daí que Deus vai aperfeiçoar, né? É a partir daí, da nossa fraqueza, que Deus vai começar o poder dele, muito forte. Aí a gente começa a destravar um nível novo com o poder de Deus. Uau. O pessoal do louvor pode entrar aí, para parecer que está acabando. Essa questão de fé, gente, é incrível. Incrível. Olha só, Deus é aquele que surpreende e faz infinitamente mais do que a gente pensa. Infinitamente mais.